Seja muito bem-vindo ao podcast AFIA Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Jéssica Guido e hoje temos uma convidada especial, a médica radiologista a doutora Cláudia Fontan. O tema que vamos abordar hoje é mapeamento facial e ultrassonografia dermatológica. Eu queria agradecer, Claudinha, você ter o seu aceite de participar do nosso podcast. Eu que agradeço a você, a toda a equipe. Um prazer estar aqui conversando sobre ultrassom dermatológica. E aí a gente vai lembrar sempre que os procedimentos cosmiátricos, os procedimentos injetáveis, a utilização de diversos tipos de substâncias como preenchedores, bioestimuladores, volumizadores, hoje em dia traz muita repercussão na pele e muitas vezes existe incompatibilidade de produtos, eventos adversos, complicações. E aí a ultrassonografia dermatológica pode entrar. Então, mas para a gente começar a raciocinar isso, eu queria tocar principalmente, Claudinha, no assunto inicial, que é o mapeamento facial. Assim, o que seria um mapeamento facial? E é um exame novo, né? Se a gente fosse pensar 5, 6 anos atrás, não tinha esse exame, né? Em tabela de procedimentos médicos não existia ultrassom para mapeamento facial, né? É um ultrassom, na verdade, que a gente vai fazer por toda a face, às vezes a gente estende até o pescoço, e a intenção desse exame de ultrassom é a gente identificar a anatomia, principalmente, e o que é que já foi feito de procedimento estético ali. Então, se o paciente já fez preenchedor, se o preenchedor é definitivo, se é um preenchedor temporário, se fez um bioestimulador, fio, se tem uma cirurgia, Sim. Ou se fez qualquer uma dessas situações e complicou. Né? A ultrassonografia, ela consegue mapear essa face e dar todo esse tipo de informação. E precisa ser um transdutor específico ou... Precisa, Jessiquinha, precisa ser um transdutor de alta resolução, específico para ultrassonografia dermatológica. Certo. Não pode ser qualquer transdutor. E também é um exame que é bem curioso, porque a gente vai botar gel no rostinho inteiro. Eita. Então eu costumo sempre colocar uma faixinha, igual as que vocês colocam para preencher mesmo, uma faixinha, tipo de maquiagem, tampando o ouvido, porque às vezes o gel entra no ouvido, porque a gente tem que estudar todo, né, o corpo, o contorno da mandíbula, então o gel entra no ouvido, a gente tampa o ouvidinho com a faixinha, protege o cabelo, mas assim, vai entrar gel na narina, vai entrar gel no olho, na boca, entra tudo, O paciente fica bem preocupado, ele chega lá, primeiro que fazer ultrassom da face, nem sabia que existia, né? Isso. Aí chega com a faixa, a gente vai lá e explica, vou melar o rostinho inteiro de gel, mas não faz nenhum mal à saúde, não tem problema. Eu sempre peço para tirar a maquiagem e o protetor, porque o gel é a base de água, né? Ele é inócuo. Sim. Mas só que se tiver com maquiagem ou protetor, vai cair no olho misturado e vai arder. Então o paciente faz uma higiene facial e a gente capricha no gel na face e para tentar achar tudo isso. Teria, assim, uma localização... Ai, Jéssica, eu trouxe aqui uma foto, né? A gente faz esse mapeamento. Primeiro a gente faz todo o ultrassom, né? Normal, passando lá o transdutor na face da paciente, identificando todos os produtos que a paciente tem. E depois a gente faz esse desenho. Eu trouxe 2 exemplos aqui desse desenho, né? Aqui onde eu desenhei em verde, no lábio, no SUF, né, infrapapel brow, o ácido hialurônico, né, vem essa legendinha, a policaprolactona, tá assim nessas estrelinhas marrons, e também aqui era o motivo da queixa do paciente, ela palpava esse nódulo aqui e nada mais era do que a policaprolactona, o produto mesmo, que aí estava numa região mais superficial. Então o que ela estava palpando era o próprio produto. Sim. Esse outro paciente é a mesma coisa, ela tinha policaprolactona, ela tinha o ácido hialurônico em verdinho, ela tinha o PMMA aqui no lábio. Então, a maioria dos mapeamentos faciais que o profissional injetor me pede é para a gente identificar os produtos definitivos, como esse PMMA, né, que a gente vai falar sobre ele. Exatamente. Uma coisa que eu queria saber é como se apresentam os preenchedores de ácido, que a gente utiliza de ácido hialurônico na ultrassonografia, se existe uma característica. O ácido hialurônico ele foi descrito na ultrassonografia também já há mais de uma década, né? E naquela época que ele foi descrito, ele desaparecia em 6 meses. Sim. Então era um ácido hialurônico muito similar ao nosso, né? Se dizia naquela época o paciente, o ácido hialurônico é do seu próprio corpo, né? E ele desaparecia. Mas há necessidade de
trazer ácidos hialurônicos que eles permaneçam, que eles durem mais. Isso. E que eles tenham um efeito mais volumizador, né? Para tanto alterar um contorno, preencher a ruga mais... A gente chama até, às vezes, de preenchedores semi-permanentes. Pronto, exatamente. É exatamente isso. Porque a gente aprendeu que o ácido hialurônico, Isso. a indústria manipulou para ele durar mais do que os 6 meses. Já dura 1 ano, 18 meses, o que Isso. vem em bula. Mas a gente tem descrito, documentado o ácido hialurônico de 9, 11 anos. Né? Desde a época que ele começou a ser usado aqui no Brasil. E em ultrassom a gente vê sempre ele como os cistos anecoicos, como eles foram descritos. Só que, como a gente tem uma vasta, uma gama de ácido hialurônico de tipos diferentes, né, dependendo do que você quer usar. Então esses com essa reologia que você tem um G-prime maior, que você quer dar um volume, modificar um contorno, aí esse a gente consegue ver, eu vou mostrar aqui a vocês. A gente consegue ver como essas áreas anecoicas, né, que são, a gente diz anecoica, que é totalmente preta no ultrassom, e grandes, são enormes. Né? Quando a gente tem, por exemplo, esse aqui era no contorno de mandíbula, são, né? G-prime alto, é como G-prime alto, como exatamente. se fosse tipo mento, como se fizesse uma projeção de mandíbula, um top look, uma têmpora profunda, certo. Exatamente. Nesse caso aqui a gente tem os mais, né, a face parotídea mais setérica, e aqui estava para dar uma melhorada no ângulo da mandíbula. Perfeito. Nesse outro paciente, a gente já tinha várias áreas pequenas, anecoicas, né, igual àquela, no suco nasogeniano. Então, eu não consigo dizer o produto que foi usado. Mas, com certeza, eu consigo lhe dizer que esse aqui foi um G-prime maior, que você não massageia, né, para ele dissolver, se integrar o tecido. Esse aqui no suco nasogeniano deve ter sido massageado e ele foi meio que fragmentado, integrou-se melhor o tecido. Então, intuitivamente eu posso dizer, esse aqui é um G-prime alto, esse aqui é um G-prime mais baixo. Perfeito. Mas eles são todas estruturas anecoicas. Só para eu lembrar assim a vocês o que é anecoica, que anecoica é sem ecos. Então que o ultrassom não produziu eco. Então por isso que fica escura, preta, toda preta. A gente consegue ver aqui a epiderme, essa linha hiperecogênica, branca. Porque voltou muito eco. Hipereco, né? Voltou muito eco. Então ela fica... ecogênica. A derme é essa ecogenicidade intermediária. E aqui o subcutâneo, né, que na face a gente não chama subcutâneo, a gente tenta não chamar gordura superficial para diferenciar da gordura profunda. Se a gente prestar com mais atenção, tem uma coisa curiosa nessa imagem. A gente tem a epiderme, que é essa linhazinha hiperecogênica branca. Tudo isso aqui é a derme. Mas tem essa banda hipoecóica embaixo da epiderme. Que é o fotodano, o fotoenvelhecimento, as slabs. Então, a gente consegue no ultrassom ver isso. Tanto é que tem estudos com bioestimuladores, com produtos tópicos, para ver se diminui essas bandas de fotodano, né? Mas respondendo a sua pergunta, o ácido hialurônico ele é sempre essa estrutura anecoica, quando ele está no padrão dele habitual, né? Que não complicou, tá? O normal dele é ser essa área anecoica, que pode ser grande ou pode ser múltiplas e menores. Perfeito. Também uma curiosidade do ultrassom é que a gente consegue ver a camada que ele tá. Né? Eu falei aqui que ele estava em cima dos mais da mandíbula, falei que ele estava na gordura superficial do suco nasogeniano, e eu trouxe aqui para mostrar a vocês, ó, aqui é um corte do SUF mostrando, né? Então aqui eu tenho primeiro os cílios. Cílios, maravilhoso. É bonitinho os cílios, né? Lindo, lindo. O globo ocular. Aqui eu tô com um transdutor de 33 MHz. É a frequência mais alta que a gente tem disponível no mercado mundial para prática clínica. No mundo, é o maior. Então, 33. Nessa estrutura, como eu tenho muita resolução, então eu aprofundo um pouco. Certo. Então, pode ver que eu não vejo a órbita bem, né? Eu sei que ela tá aqui, mas a gente não vê o cristalino, não vê bem aqui o maxilar, não vejo nada que tá aqui por baixo, né? Mas eu capricho na minha visualização de cima. Então, a gente tem a epiderme. Aqui é a gordurinha intraorbitária. Sim. Aquela bolsinha de gordura, né? A derme. Perfeito. E aqui eu tenho o SUF. Nesse SUF eu tenho vários depósitos de ácido hialurônico. Tô vendo. Todos pequenos, no local certo, onde assim, predomina, vocês colocam aí, né? Mas a gente tem um que fugiu para derme. Superficializou. E às vezes até a gente pode ver, porque é palpável, um efeito Tyndall, um chantelasma-like. Então a gente consegue identificar exatamente a camada que o produto tá.
né? E isso eu acho que ajuda bastante. Ajuda bastante. Até porque hoje em dia, por causa dessa utilização excessiva de preenchedores, a gente acaba tendo uma migração desses produtos. Sim. Então, por exemplo, você faz um preenchimento labial e daqui a pouco começa para a É. região perioral, né? Então, existe uma migração, o paciente quer saber o que foi. É importante para o médico ter esse respaldo de saber que foi a migração disso. Então, você tem como corrigir com a hialuronidase, né? Isso, perfeito. Então, é realmente muito importante. Eu tenho uma paciente que ela fez um preenchimento labial. Sim. E 1 ano depois, ela evoluiu com o efeito Tinder no lábio. Eita. 1 ano depois, a gente aprende que efeito Tinder é precoce. Isso. Só que nessas regiões periorificiais, no lábio, no olho, então tem muita movimentação, o ácido hialurônico migra. Então, certamente foi colocado no plano correto, mas ele migrou. Então, veio para mim como lago venoso. Pra isso. E aí, quando eu olhei, era um depósitozinho pequeno de ácido hialurônico que estava ali provocando o efeito Tinder, simulando um lago venoso. O que foi melhor que uma gotinha de hialuronidase resolveu. Resolve, exato. Muito interessante em relação aos preenchedores. Eu gostaria também de saber em relação aos bioestimuladores, que nós temos várias marcas, várias substâncias, né?